Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Deixa eu te contar uma coisa, o Magnus Carlsen de hoje não é mais aquele Magnus Carlsen que jogava tudo o tempo todo. O cara casou, virou pai, o primeiro filho dele nasceu no final do ano passado e hoje ele escolhe a dedo aonde ele aparece, né? Então cada vez que o Magnus entra para jogar online é um evento e ontem ele apareceu para jogar o torneio que tem às quintas-feiras no chess.com, né? Só que do outro lado não tinha um top 10 mundial, nada disso. Tinha uma menina de 18 anos, Verônica Shubenkova. E aqui onde a história fica boa, galera, porque essa é a nova geração que cresceu assistindo o Magnus. Quando ele virou campeão mundial, ela tinha 6 anos de idade. 6 anos! E agora ela senta na frente do computador para enfrentar o ídolo, o cara que é número 1 do mundo há 15 anos seguidos, né? O único ser humano atualmente acima de 2.800 no planeta. E eu te pergunto, o que acontece quando o gênio que agora troca a fralda de madrugada, galera, não é fácil não, encontra uma adolescente com fome de mundo e nada a perder? Será que a molecada já consegue incomodar o rei? Fica comigo porque a resposta vai te surpreender. E aqui, antes da gente entrar no tabuleiro, essa dica aqui, né? Essa camiseta que eu tô usando é a Tech T-Shirt da Insider. E eu vou te falar a real, eu gravo vídeo quase todo dia, e muitas vezes com calor, né? E essa é a camiseta que eu pego no armário sem nem pensar, né? Então, sabe por quê? Porque ela não amassa. Você tira do guarda-roupa, já veste, ela desamassa no próprio corpo, não retém odor nenhum, a tecnologia do tecido ela segura pro dia todo, não precisa passar, seca rápido. E o caimento é absurdo, você fica arrumado sem parecer que tentou, né? Então, não sou só eu, a Insider virou febre justamente porque é aquela peça que engenheiro, médico, criador de conteúdo, todo mundo que vive na correria adotou como uniforme. Minimalismo de verdade, menos roupa no guarda-roupa, mais qualidade no que você veste. E usando o cupom XADREZBRASIL, que tá aqui no link da descrição e também no comentário fixado no site da Insider, você ganha desconto na sua primeira compra. O link tá aqui embaixo e depois você volta aí nos comentários e fala pra gente o que você achou, tá bom? Bora ver essa partida. Magnus Carlsen abre aqui com o peão. Opa, olha aí, Rafa. Você gosta tanto do Magnus Carlsen que até quando ele tá de preta você quer que ele comece o jogo, né? A Verônica abre aqui com o peão do rei. E o Magnus vai para a sua siciliana. Defesa poderosa aqui do norueguês. Cavalo vem para C3. A siciliana fechada, cavalo C6 foi jogado pelo Magnus Carlsen, G3 vai para a variante do fianqueto e o Magnus também responde com fianqueto com lance G6. Bispo vem para G2, bispo vem para G7, D3, D6, todo mundo quer tirar aqui os outros bispos também. E aqui F4, um lance agressivo, aqui vai para uma escolha bastante interessante a Verônica. Magnus segura aqui as pontas com o lance E6, dando a liberdade aqui para o cavalo, controlando um pouquinho mais e lutando pela casa clara central. Cavalo vem para F3, cavalo de G em E7, todo mundo preparou para colocar os reis em segurança. E é isso que acontece, né? Nesse momento aqui, que já desenvolveram algumas peças, tem que proteger o rei. Principalmente porque esses peões aqui estão todos móveis. Você tá vendo algum peão que tá fixo aqui na posição? Não tem nenhum fixo. Quando não tem peão fixo, significa que pode existir uma ruptura de peão e é importante que o seu rei esteja seguro nesse momento. A partida seguiu com torre B1. Olha que lance interessante, saindo aqui dessa diagonal e preparando para ataques aqui no futuro, mas não exatamente agora. B6 foi jogado pelo Magnus Carlsen. Por enquanto este cavalo está garantindo a proteção do outro. É importante também em algum momento lidar com essa situação aqui. Cavalo E2 foi jogado pela Verônica. Bispo vem para B7, luta pelas casas claras. E com este cavalo saindo aqui da frente deste peão, agora é o momento de colocar granito aqui nas casas escuras. Magnus segue completando a abertura. Rafa, lance 11, aí acabou a abertura? Sim, no lance 11 aqui acabou a abertura. Magnus Carlsen desenvolveu todas as peças, conectou aqui as torres. Notem que o Carlsen desenvolveu um pouco melhor do que a Verônica, porque
ela ainda não desenvolveu o bispo, ainda não desenvolveu a dama, né? No entanto, ela parece ter uns peões aqui um pouquinho mais avançados, 2 peões na quarta horizontal. O Magnus tem 1 peão na quarta horizontal, parece um pouco mais aqui, né, conservadora a sua formação. No entanto, peças já todas desenvolvidas. Dama C2 foi jogado, torre vem para a coluna C, isso aqui incomoda. E agora temos o lance bispo em E3, finalizando também o desenvolvimento. Agora dá para afirmar que é meio jogo, hein? H6 foi jogado pelo Magnus Carlsen, controla a casa de G5, prepara para jogar um F5. Bispo vem para F2, F5 não demora. E aqui temos o lance torre de B em D1. Que isso, jogou torre B1, agora jogou torre de B em D1. Pois é, no xadrez tem muitas vezes isso, né? Você vai ali mudando a posição da peça dependendo do que está acontecendo. Isso aqui dá sinal de que ela vai querer uma ruptura de peão no futuro. Rei H7 foi jogado pelo Magnus Carlsen, tira o rei dessa diagonal, traz uma coesão maior entre as peças, protege um pouquinho o G6, torre de F vem para E1, melhor posicionando aqui as torres dos jogadores, e cavalo D2. Notem isso, pessoal, xadrez, muitas vezes, principalmente com pouco tempo no relógio, você tem que ir melhorando a posição das suas peças, mas o pessoal espera um pouquinho para a ruptura de peão, para um golpe um pouco mais caótico, um pouco mais perigoso. No momento aqui as peças vão se movimentando e o Carlsen bota pimenta nessa partida, rasga um E5 e agora sim, por enquanto a gente não teve troca de nenhuma peça, né? Então, no entanto, a tensão tá clara, tá evidente aqui na posição. Cavalo C4 foi jogado melhor a posição do cavalo e o Magnus Carlsen também movimenta a torre mais uma vez aqui lutando na coluna D. Cavalo manobra para a casa de E3 e agora a casa de D5 fica um pouquinho mais controlada. Magnus Carlsen joga a torre F8, traz um pouquinho mais de defesa para a casa de F5 e agora que é essa casa aqui. E agora a partida segue com o lance A3 aqui. São lances que não comprometem a posição. Esse lance garante que a casa de B4 vai estar coberta numa possível ruptura de peão. Esse peão pode ser deslocado no futuro. Então A3 já garante que B4 evita os saltos do cavalo. Além do que também pode pensar numa ruptura com B4 em algum momento. Magnus Carlsen joga o lance dama C8, combate a coluna C com a dama, sai dessa coluna D. E aqui temos o lance cavalo D5. E agora, finalmente, no lance 21, a primeira troca, que não é de peão, e sim de cavalo. Cavalo por D5 foi jogado, o peão toma, cavalo atacado, sai para casa de E7. São 2 ataques para cima do peão, apenas uma defesa, por isso C4 foi jogado. E agora, então, o peão central está garantida, a defesa desse peão. E o Magnus vai para esse ataque surreal aqui, corajoso, talvez até imprudente, não sei, com o lance G5, um lance que coloca aqui o rei fica bastante exposto nesse momento. No entanto, o peão aqui de F5 está muito bem protegido nesse momento. A partida segue com o lance torre F1, mais um posicionamento de torre, um lance quieto, um lance devagar. Aqui talvez desse para tentar aqui trocar um pouquinho, melhorar a posição, colocar uma pressão aqui no peão central. Ainda assim não está muito claro como progredir, nem para as... Tá mais fácil progredir para as pretas. Agora os computadores estão dando que as brancas têm uma posição um pouco melhor. Talvez a questão seja a segurança do rei comprometida aqui do Carlsen, né? Talvez. A partida segue com o lance torre F1, um lance um pouco mais quieto, e o Carlsen consegue aqui trazer o cavalo para a casa de G6. Existe uma pressão forte em F4. Torre de D em E1. As torres aí ficam meio que se posicionando. Rafa, já aprendi, eu vou jogar isso aí, eu vou usar essa técnica. Quando eu não souber o que eu jogar, eu mexo a torre pro lado. Cuidado, uma hora pode dar ruim isso aí, hein? A partida seguiu com E por F4. G por F4, o peão toma. Magnus Carlsen no momento tem um peão a mais, a Verônica sacrificou um peão, mas agora ela vai para esse lance que é o melhor lance da posição, rei H1, preparando, agora as torres vão dar mais um passito aqui, torre G1, torre F1, isso aqui vai ficar perigoso. Magnus também mexe a torre aqui, as duas torres, sempre as duas colunas aqui sendo disputadas. O Carlsen não quer deixar de disputar nenhuma coluna importante. Bispo G1 foi jogado, a Verônica precisa recuperar material. Magnus traz a dama para casa de D8 e agora o ponto todo é o seguinte... Rafa, por que não dá para jogar um cavalo por F4? Tem um tema tático acontecendo aqui. Esse lance aqui, essa torre aqui, ela ficou sobrecarregada agora. Porque ela está defendendo o cavalo e está defendendo a torre. E aí, então, o Magnus Carlsen tem torre por torre, que desviaria, né, aqui a torre. Ou então ele ganharia qualidade. Por exemplo, o cavalo por G6
e aí você jogaria a torre de F em E8, por exemplo. Ó, esse aqui é o ponto todo, ganhou qualidade, né? Então as pretas têm uma torre por uma peça, estão melhores, teriam forte vantagem. Então, galera, por isso que a Verônica nessa posição faz o lance dama D2. Esse lance, além de colocar uma expressão em F4, também tira a sobrecarga que estava em cima dessa torre em F1. E a partida segue com o lance dama G5. O Carlsen traz mais uma defesa, continua existindo o tema da sobrecarga. E agora temos o lance bispo em F3. Aqui o Carlsen de repente ficou bem, hein? O gambito dela teria sido bom, mas acabou não tendo a melhor sequência com o lance bispo G1, principalmente, né? Foi um lance um pouco mais devagar aqui. Vou voltar aqui nessa posição. Não sei se eu comentei que aqui o melhor teria sido bispo F3. Não comentei, mas é um lance difícil de achar, né? O lance bispo F3 aqui nessa posição. Mas teria sido um lance que daria possibilidades iguais. Mas bora pra partida. Dama G5 foi jogado pelo Carlsen e agora ele tá bem. Bispo F3 chegou, mas chegou atrasado, porque agora cavalo H4 foi jogado pelo Magnus Carlsen. De repente as peças estão chegando para atacar. Ela jogou rei H1 para atacar na ala do rei, agora ela que tá sendo aqui atacada. Temos o lance dama por F4 capturando um peão, mas agora o Magnus Carlsen vai acabar ficando bem aqui, olha só, ele vai até, parece que vai ganhar material, porque depois de dama toma e cavalo toma, tá existindo o tema da sobrecarga de novo, olha só, né? Então torre por E1 foi jogado, torre por E1 e o Carlsen parece que ganha uma peça. No entanto, nem tudo é tão simples, porque torre na sétima foi jogado, e esse lance ganha um tempo, crava esse bispo aqui, não sei não, tá vindo um ataque aí, hein? Cuidado. Magnus Carlsen segue com o único lance da posição bispo C8, tira o bispo do ataque, e a Verônica segue com o cavalo H5. E agora, o que o Magnus Carlsen tem que fazer nessa posição? Ele encontra, galera, o único lance da posição e não é cavalo por bispo, hein? Cuidado que esse lance aqui não funciona, as brancas igualam ou até ficam um pouquinho melhores aqui com essa sequência. Olha só que loucura, né? O material ficaria igual, mas as peças das brancas estão um pouco mais ativas aqui, né? Então, que loucura, galera, não dá para errar. Por isso, qual é o melhor lance? Será que é torre G8? Torre G8 também não funciona, galera. Cavalo em F6 aqui vai para um contragolpe. Chances para os dois lados. Então o que o Magnus Carlsen tem que jogar? Se não é torre G8, se não é cavalo por bispo. Olha que difícil de achar esse lance. É rei aqui em G6. Caraca! E agora tem que tomar de cavalo, porque se tomar de torre tá perdendo o cavalo. E por isso o cavalo por G7 foi jogado. E parece então que ela recuperou material. Mas o Magnus Carlsen teria nessa posição o lance rei F6, esse seria o melhor, o único que daria vantagem. Porque isso aqui é um duplo, mas você fala, Rafa, mas até aí torre por A7, qual é o ponto todo? O ponto todo é que agora sim, com o rei fora dessa coluna, olha que manobrinha legal, né? Agora sim, cavalo por G1 ganharia a partida por conta desse tema aqui, ó. Então não adiantaria jogar um torre A8, por exemplo, porque torre por cavalo vem com cheque e depois você tá salvando o bispo na sequência, né? Então o Carlsen aqui teria o lance rei F6, mas ele confiando aqui que o tempo dele tá melhor, 57 segundos, ela tem 30 segundos no relógio, ele vai para as trocas, ele força trocas com torre F7, deixa ela trocar e fugir, porque ele acredita que esse final é melhor para ele e segue a lá Magnus Carlsen. Rafa, o Magnus Carlsen seguiu a lá Magnus Carlsen, pois é, e ele segue com o lance B5 aqui, bispo D7 teria sido um bom lance também, ele vai diretamente para o lance B5, acreditando que ela vai ficar confusa aqui com esses lances. Ela segue diretamente com o lance F4, no pré-move já tinha feito. Magnus, cara, ele blefou aqui, né? Porque se ela toma aqui, o que ele vai fazer? Jogar um A6 talvez aqui, mas as coisas podem se complicar aqui com B6, né? Ela tinha que ter tomado esse peão. Mas ela jogou no pré-move e o Carlsen agora vai para as trocas e agora tem um alvo muito claro. Cavalo D2 foi jogado, não dá para tentar defender com o peão. E por isso a partida segue com o lance cavalo D3. Aqui o Magnus segue capturando mais um peão, isso significa que ele tem mais um alvo fácil. A partida segue com bispo em F2, cara, ela tá no pânico, né? Ela não consegue mais achar lance nenhum e agora os peões começam a cair um por um. O Carlsen esperou um momento certo de começar a liquidar
passa o aspirador pelo tabuleiro e nesse momento o Carlsen, olha a ideia dele, esse peão aqui tá atacado, mas por enquanto tá protegido, bispo E4 ganha um tempo sobre o cavalo, B3 ataca o cavalo, o Carlsen fala, tudo bem, é uma tentativa legal dela aqui, com 7 segundos no relógio, ela fala, cara, pelo menos bispos de cores opostas, em muitas situações, bispos de cores opostas, mesmo com alguns peões a mais, pode dar empate, a tentativa dela é boa, mas o Carlsen faz as contas, percebendo aqui que ele vai capturar esse peão, ele não faz isso agora. Olha como o xadrez é um jogo difícil. Esse lance aqui empata na hora, porque esses dois peões caem. E aí um peão só a mais não vai ganhar esse final. Por exemplo, aqui, esse final aqui, ele é empatado, galera. Por isso o Magnus Carlsen não pode vacilar. Ele quer capturar esse peão, mas não pode ter pressa. Primeiro rei E6, porque quem vai ganhar o jogo são esses caras. A partida segue com o lance bispo F4. Mais uma vez ela ainda tenta. O Carlsen não dá chance nenhuma dela criar um peão passado. H5 foi jogado. Rei F2 e agora sim bispo por C4. O rei vem chegando, mas o Carlsen dispara. 2 peões passados e conectados. Galera, esse é o ponto todo. Bispos de cores opostas ajudam muitas vezes, mas não fazem milagre. 2 passados e conectados é suficiente nesse tipo de final, na maioria dos casos. Bispo B8, tentando, né? Não, se conseguisse, fosse vez das brancas aqui, já estava empatado. Talvez, não sei, estaria, porque teria um rei D6 aqui, né? Mas enfim, D4 foi jogado pelo Magnus Carlsen, primeiro dando cheque, joga o rei para casa de F4 e agora A5 salva o peão. O bispo ataca, mas agora o rei protege. E quando ela joga o lance bispo B6, o Carlsen ainda salva esse peão. E aqui acaba o tempo dela. Mas de qualquer maneira, o Magnus Carlsen ia ganhar esse final. E por isso ela abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Rafa, você falou que ela perdeu no relógio, ela não abandonou. Mas eu tenho que terminar o vídeo com a nossa frase aqui do canal, né? Agora é o seguinte, meus amigos. Ela jogou muito bem, né, cara? Ela chegou a ficar um pouco melhor até do que o Magnus Carlsen. Que legal essa partida. Vamos puxar o relatório aqui do chess.com. E olha só, o gráfico mostra isso mesmo, ó, jogou de igual para igual, cara. Aí o Carlsen chegou a ficar um pouquinho melhor, ela recuperou, né? Ela não ficou melhor que o Carlsen, né? Em alguns momentos um pouquinho e tal, mas o Carlsen chegou a ficar melhor, ela equilibrou, só que aí o Carlsen, de novo, no final, com mais tempo no relógio, foi mais consistente e conseguiu aí a vitória. Essa foi a última partida que o Magnus Carlsen jogou no torneio que tem as quintas-feiras no chess.com e apesar da vitória, ele estava com 4 pontos em 5 aqui, ele saiu do torneio, na metade do torneio. Provavelmente ele teve que fazer algum afazer ali nas suas responsabilidades de pai e de marido, né? Muito bem, meus amigos, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!